Olá, graça e paz de Jesus estejam no seu coração. Como você tem se comportado no dia a dia da vida cristã? Como você tem se relacionado com Deus? Seria como servo ou como filho? Esta é a minha pergunta. Mas eu vou te contar uma historinha para que você possa entender o que eu quero passar para você nessa ministração para este programa. Escute essa história. Um homem trabalhava numa empresa, numa grande empresa, e um dia, diante de seus problemas, diante de suas dificuldades, ele precisou falar e ele precisava mesmo urgentemente falar com o seu patrão. E ele procura a secretária, assessora daquele homem importante, e ele, achando poder marcar no mesmo dia para falar com aquele homem, ela lhe diz o seguinte: olha, só daqui a 40 dias. Após olhar na sua agenda, ela disse, olha, daqui a 40 dias será possível você ser atendido por ele. Mas ele diz, olha, mas o meu problema é urgente, eu precisava falar com ele hoje. E ela diz, não tem jeito, só daqui a 40 dias. Bom, como não tendo outra opção a não ser esta, ele marca para falar com o seu patrão daqui a 40 dias. E ele espera ansiosamente enquanto o seu problema se agrava. Mas, finalmente chegado o dia, ele, marcado a hora, às 14 horas, para que aquele homem pudesse atendê-lo, meio-dia ele já estava lá, sentado na antessala daquele grande empresário. E ele esperava ali ansiosamente, eram mais 2 horas que não se passava, e ele olhava para o relógio, e olhava de novo, esperançoso para poder falar com o seu patrão. Pois bem, enquanto ele esperava, de repente, um garotinho de mais ou menos 9, 10 anos de idade chega ali, não fala com a secretária, não fala com ninguém, não bate na porta, simplesmente empurra a porta e entra na sala do tão esperado patrão daquele homem. E ele, quando o garoto abre a porta, pela abertura da porta, ele vê o seu patrão lá sentado na sua mesa, recebendo aquele garotinho que estava chegando. E a expressão do homem, patrão dele, foi o seguinte: oh, filho, que bom que você veio no trabalho do papai. Você está com fome? Você quer alguma coisa? E o filho disse, não, pai, eu só passei por aqui, eu só queria lhe ver, eu só queria falar com o senhor, só estar aqui com o senhor, ok? E aquele homem fica pensando, puxa vida, eu estou esperando há 40 dias para falar com esse homem, tive que falar com a secretária, marcar a hora, esperar, essa dificuldade toda, e esse garoto, quem será este garoto? Ele não marcou nada, ele não falou com ninguém, ele não bateu na porta, ele simplesmente chegou e entrou e foi recebido desta forma. Pois bem, quem era aquele garoto? Aquele garoto era um filho daquele homem, daquele patrão dele. Ou seja, para você entender essa história, por que aquele homem demorou tanto para ser atendido pelo seu patrão? Porque ele era um servo, ele não era um filho. O garotinho que chegou, entrou, era filho. Esta é a diferença. Por que essa história? Para nós entendermos como é o nosso relacionamento, ou como deve ser o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Muitas pessoas têm problemas, dificuldade, porque elas se comportam como servos e não como filhos. Desconhecem a palavra de Deus que está lá em 1 João, já no primeiro capítulo, nos versículos 11 e 12. O que está escrito lá? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Aos que creem no seu nome. Nós não somos
apenas servo. Nós somos, antes de ser servo, nós somos filhos de Deus. E ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 15 e também no versículo 15, Jesus olha para os discípulos e ele diz, olha, eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Esta é a diferença do servo e do filho. As pessoas que se comportam como servos, elas têm muitas dificuldades para falar com Deus. Elas têm que ir para o monte, têm que jejuar não sei quanto tempo, nada contra o jejum feito com objetivo, no momento certo, no tempo certo, tudo bem, mas tem pessoas que acham que Deus só os ouve se ele ficar uma semana jejuando. Outros, se forem ao monte, ficarem lá de noites e mais noites, né? No frio, picados por insetos, campanhas a perder de vista, senão Deus não os ouve. Essas pessoas se comportam como servos, por isso que elas têm muitas dificuldades para falar com Deus. A mentalidade delas é isso, se eu não fizer isso, Deus não vai me ouvir. Se eu não fizer uma longa campanha de 40 dias, Deus não vai me ouvir, ok? Agora, quando nós nos comportamos como filhos, a gente sabe que Deus nos ouve em qualquer momento. O véu já foi rasgado, né? Hoje nós podemos adentrar na presença de Deus na hora que nós quisermos. Veja bem, como filhos, a gente tem acesso à liberdade na casa do nosso pai, não é assim mesmo? Eu, quando meu pai ainda era vivo, mas a minha mãe ainda está lá em Fortaleza, quando eu vou de São Paulo, mesmo depois de muito tempo sem ir lá, eu tenho toda a liberdade de abrir a geladeira, eu tenho toda a liberdade de pegar no armário o que eu quiser. E interessante uma coisa, o pai nunca despede a gente vazio, é isto mesmo. Quando eu vou lá, eu vou com uma mala, eu volto com 3. Porque, mesmo que eu não precise, eles me dão um monte de coisa para me trazer. Então, como filho, eu seria incapaz de não fazer aquilo que meu pai quer. Então eu sirvo, primeiro eu sou filho, aí depois eu sou servo. Uma vez eu preguei numa igreja e eu disse algo que as pessoas demoraram para entender, que eu tinha deixado de ser servo de Deus. E alguém pensou, poxa, o pastor desviou-se. Eu disse que eu tinha deixado de ser servo de Deus, aliás, me comportar como servo de Deus. Eu passei a me comportar como filho que sou, e como filho eu sirvo a Deus. Mas a primeira noção das coisas que eu tenho é que eu sou um filho de Deus. Então, essa ministração para o seu coração. Está pagando muito sacrifício? Aliás, a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício de tolos. É isto mesmo, muita gente fazendo muito sacrifício na tentativa de ser ouvido por Deus. De onde vem essa doutrina? Vem lá da velha religião, da velha Babilônia, onde nós vivíamos, a Babilônia religiosa brasileira, onde nós vivíamos. Mas agora nós somos novas criaturas, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E Paulo, no brilhante capítulo, que é o capítulo de ouro de Romanos, que é o capítulo 8, ele diz, portanto, agora já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, não há mais condenação, não há mais coisas velhas, só coisas novas, porque nós estamos vivendo em Cristo. Então, o meu conselho a você, nesta ministração, é que você se comporte como filho, e não como servos, porque o servo não tem liberdade, não tem a liberdade, o privilégio de falar com o seu patrão na hora que ele quer, mas o filho sim, o filho não precisa nem bater na porta. Eu posso falar com Deus dirigindo o meu carro, eu posso falar com Deus no meu trabalho, eu posso falar com Deus toda hora, meditar na lei dele, como diz o salmista, de dia e de noite, e por isso serei bem-aventurado. Então, que Deus abençoe a você. Você é filho de Deus. Antes de ser servo, você é filho de Deus. Se comporte como tal e o seu relacionamento com Deus, com certeza, vai melhorar. Não vai precisar pagar preços desnecessários, que, como eu já disse,
muitos dos preços que muitos evangélicos pagam. Deus sequer está nem aí para isso. Ele não aceita sacrifícios de tolos. Deus abençoe a você. Fique na paz de Jesus, o Senhor. A Ele seja toda a honra e toda a glória.